Olá, meu amigo e minha amiga que nos acompanha nessa série de vídeos. São 6 eixos que a gente assim separou, justamente pensando a trilha para a catarse filosófica. Como assim, professor? Pois é, uma trilha é sempre um caminho, mas não um caminho muito certo, certinho. É um caminho que às vezes tem espinho, é um caminho que às vezes sobe e desce, às vezes você tem que agachar, às vezes você tem que fazer várias coisas. Pois é, no caminho da transformação do pensamento humano, é assim que funciona. Nunca é igual uma estrada, por isso que a gente não está chamando de estrada, mas sim uma trilha para a catarse filosófica. E nós chegamos a esse 4º vídeo que justamente vai pensar a maiêutica reflexiva da vida. Pois é, a maiêutica reflexiva da vida nos provoca a pensar além. Veja bem, se no vídeo anterior, na proposta anterior, no eixo anterior, nós vimos como mudou-se o pensamento puramente de cosmogonia, teogonia, para cosmologia, ou seja, como entender o mundo, agora é necessário entender o homem, e o homem se entender, se compreender. Mas antes da gente entrar propriamente nesse assunto, eu só quero recordar uma coisa que é importante, uma coisa que é necessária compreender como se dava a sociedade daquela época, uma sociedade grega, uma sociedade onde pensa o mundo a partir das suas estruturas, das suas bases, das suas formas de entender o mundo. Veja bem, a afirmação sim é que a igualdade era de todos os homens, ou seja, os cidadãos, diante da lei e o direito de participar da polis, ou seja, da sociedade, de ir, de falar. Mas, como eu falei anteriormente, os cidadãos, justamente, não eram todos não. Era excluído dessa nata, desse grupo, 5 formas. As mulheres, os escravos, as crianças, os idosos e os estrangeiros. Ok? Então, eles eram excluídos dessa forma de vivenciar a própria democracia, que era direta, na época. Ou seja, só quem era cidadão de fato era um homem adulto, ou seja, jovem diante, livre, nascido em Atenas. Ou seja, ele tinha que ter condições. Porque justamente dedicar-se à política, à polis, era algo exclusivo. Então ele não podia se dedicar, por exemplo, a ir para casa, a ter um ofício. O ofício dele era pensar a polis. E assim, é necessário entender que a felicidade na polis é como se fosse uma engrenagem de um relógio. Um relógio antigo, se você for entender lá, se for olhar, ele tem as engrenagens, cada uma fazendo a sua função. E quando cada um faz a sua função, o relógio funciona. As horas andam, as coisas você consegue ver e analisar. Esse é o princípio, justamente, da própria polis da cidade. Onde ser eudaimônico na cidade, ser feliz na cidade, é eu fazer exatamente o meu papel, atentamente aquilo que eu tenho que fazer. Veja bem, mas nesse período todo, nessa forma toda, para você defender a sua ideia, você precisa, no mínimo, ser educado para ser, vamos dizer assim, ensinado a ser um bom orador. E justamente surge então a necessidade de ter os mestres da sabedoria. Como assim mestres da sabedoria? Eles eram chamados de sofistas. A própria palavra sofia vem de sabedoria, e eles tinham essa importância de ensinar a retórica. Mas, com o passar do tempo, justamente esse método erístico, justamente da deusa Eris, que é a deusa da confusão e assim por diante, eles ensinavam os jovens e as pessoas que o seguinte: o mais importante não é que as pessoas descubram as suas verdades, cada um, não, mas que elas acreditem e engulam e assimilem a sua verdade. Muito parecido com uma classe que eu não quero falar agora, mas só para vocês entenderem que é justamente esse falar, saber falar em público, essa oratória, essa retórica
de convencer os outros da sua verdade. Pois é. Eles também não ensinavam só retórica. Veja bem, tinham 7 saberes que um aluno de um sofista passava e aprendia. Só que veja bem, não era de boa vontade, assim, de bom agrado, de caridade ensinar alguém. Não. Eles eram pagos e bem pagos, esses professores. Veja bem, é lógico, você vai pensar com a mentalidade agora, sim, é justo, é necessário. Mas, já já vocês vão compreender a crítica de Sócrates, que é um cara que vai surgir agora, para vocês entenderem. Os 7 saberes justamente são gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e música. Oh, muita coisa! Pois é, eles passavam muito tempo sendo ensinados todas essas coisas para poder saber falar em público e não só saber, para eles vivenciar. Então esse era o ensinamento da polis dito. E os sofistas usavam da técnica da oratória, do discurso, para justamente ensinar esses jovens a viver isso. Surge então a nossa figura mais emblemática, que eu diria assim, sabe aquela pessoa que nos provoca só com o modo de ser e de existir? Pois é, surgiu essa pessoa. E essa pessoa não era lá tão rico assim, mas ele foi educado, estudou, viajou muito. A sua mãe, ela era uma parteira, ela fazia partos, paria crianças, ajudava nos partos, e o seu pai era um escultor, então ele via lá uma pedra maravilhosa e construía ali uma belíssima imagem, uma belíssima escultura da sua época. Eu estou falando de quem? De Sócrates. Sócrates, que a gente mais ou menos data de 469 a 399, mais ou menos, a gente só tem conhecimento, isso antes de Cristo, conhecimento por conta de Platão, de Aristóteles, que os dois vão falar dele, mas especificamente quem vai falar mais dele nos seus diálogos é Platão. Platão, aí não tem como dizer, ele vai justamente registrar e escrever e colocar nos seus diálogos Sócrates. A gente não tem lá, né, como comprovar isso, porque Sócrates, ele acreditava num mundo transformado, num mundo que pudesse justamente ir ao encontro de cada um, de se entender. Do que eu estou falando? De antropologia. Como assim antropologia? Pois é, estudar o ser humano, entender o ser humano. Ele sempre dizia o seguinte, chegava à conclusão, só sei que nada sei. Pois é, como assim só sei que nada sei? É o princípio do saber, e aí se desenvolve um método que já eu vou explicar para vocês sobre isso. Ele, o nosso querido amigo Sócrates, ele que muito simples, mas muito autêntico, foi o mestre de Platão e o mestre de alguns outros também. Ele gostava justamente de reafirmar o pensamento que estava no templo de Alfos. Conheça-te a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo. Como assim conhecer a mim mesmo? Pô, eu tô aqui, toco, não sei o quê. Pois é. Ele gostava de afirmar o seguinte, que uma vida que não é refletida vale a pena ser vivida. Como assim uma vida que não é? Pois é, quem não pensa, não reflete sobre as suas ações, sobre si, de se compreender, de se entender, não dá mesmo. E ele justamente provoca as pessoas a isso. Pois é, muito complicado tudo isso. E agora, eu quero te chamar a atenção. Existiu um filme que surgiu lá em 1999, acho que mais ou menos isso, chamado Matrix, uma trilogia. Inclusive eu fiquei sabendo boatos e leitura da própria internet que vai surgir um quarto vídeo, vamos esperar, né? Mas justamente eu estou falando do vídeo, do primeiro, que começa tudo. Bom, se você não assistiu esse vídeo ainda, assista porque vale a pena. Eu separei um trecho exclusivo para vocês, justamente que nos provoca a pensar mais além. Veja essa cena e depois a gente vai conversar. É aqui. Eu vou te dar um conselho. Seja sincero. Ele sabe bem mais do que imagina.
Finalmente. Bem-vindo. Como deve ter imaginado, eu sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não. A honra é minha. Por favor, venha. Sente-se. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. E aí, gostou desse trecho? Pois é, você escolheria qual pílula? Que pílula você ia escolher? Em qual das mãos ali, você sendo Neo, iria escolher? Pois é, será que a gente não vive numa Matrix? Será que o que a gente vê não é formas impensadas e automáticas de viver o mundo? Pois é. Ainda mais num mundo onde cada vez mais tem uma sofisticação, uma tecnologia e algo muito mais empolgante do que refletir, de que pensar. É muito mais fácil obedecer cegamente do que pensar sobre suas escolhas. Pois é, ele escolheu a dele. E você? Vai escolher qual? E é justamente na figura de Sócrates que a gente traz esse pequeno trecho para você refletir, para você pensar de como é a existência humana. E tem a ver com maiêutica. Sabe por quê?
Sócrates, na sua vida, ao explicar e ao viver e ao ensinar os seus, ele criou um método. Ele justamente criou um método que é chamado método socrático, ou a maiêutica socrática, que é justamente ensinar as pessoas de como viver neste mundo. Como assim como viver? A gente não falou justamente que Sócrates não gostava muito dos sofistas? Os sofistas tinham, obviamente, o interesse de fazer com que as pessoas engolissem as suas verdades, não descobrir a sua verdade. Sócrates tinha uma raiva, um ranço tão grande quanto essa gente que vendia, porque ele pensava assim, vender o conhecimento, mas não só por isso, mas porque de alguma forma ele instigava as pessoas a serem aquilo que elas não são, a descobrir ou então a viver numa atmosfera diferente, a engolir as suas verdades, a sua aletheia. Aletheia é a tradução de verdade para o grego. E aí ele queria ir mais além. E justamente ele provoca esse conhecimento das pessoas, esse entendimento de como é que se dá esse processo, que é justamente buscar a sua verdade, a refletir. A própria palavra refletir, né? Retornar, como a gente disse, redundante, alguma coisa assim de reprocessar. Flexão, né? É voltar-se para o seu umbigo, esse movimento, é você olhar dentro de si e se entender as suas coisas boas, as suas coisas ruins, e ter diante dos seus olhos a sua verdade, e não a verdade dos outros. Pode ser que a verdade que te ensinaram, a verdade que está na Bíblia, a verdade que o pastor falou, a verdade que o padre falou, ou então a verdade que alguém te ensinou, seja a sua verdade também. Mas não é a sua verdade puramente porque te fizeram acreditar nisso, porque cegamente eu acredito, porque ele falou. Não tem essa coisa de porquê. Pensa, reflete. Se você interiorizou, refletiu, processou isso, isso tem a ver comigo? Você pode adotar com certeza as verdades que estão aí ou que te ensinaram, mas não faça isso puramente porque te mandaram ou te ensinaram. Era isso que Sócrates, que ao dizer que o conhecimento, ou seja, o conhecimento está na alma, nós não entendemos alma aqui, porque nós estamos na Grécia Antiga. Enquanto alma, espírito, espírito. Não tem nada a ver com religião, para por aí. Tem a ver com algo que está dentro de você, que está junto com a sua física, ou seja, com o seu ser, e que te alimenta, ou seja, aquele ruar, aquela coisa que está no seu processo todo. Entenda dessa forma. E aí Sócrates, justamente, vai provocar os jovens da sua época a pensar. Pois é, essa provocação levou ele à morte. Ele foi condenado à morte, a tomar veneno, justamente em praça pública, só que aí quem narra isso é Platão, num dos diálogos. Ele narra com tristeza, e isso porque ele gostava muito do seu mestre, e o seu mestre é provocado pelas autoridades da época e condenado. Olha, você está sendo condenado por duas coisas, por corromper os jovens e por não acreditar nos deuses. Veja bem, a gente não falou anteriormente que a sociedade grega acreditava nos deuses? Pois é. Essa crença nos deuses, em acreditar nos deuses, em não corromper os jovens, é isso que levou. Por quê? Não é porque mandaram isso, ele não acreditava, tudo bem. Ele provocava os jovens a pensar sobre isso. Quer ver um exemplo muito fácil e tranquilo para você entender como é que se dá esse processo? E justamente o porquê que ele morreu? Esse método chamado de maiêutica socrática, ele tem duas palavras, ironia e maiêutica. Ironia, porque a primeira parte dessa dinâmica toda é um processo onde, veja bem, não estou falando de ironia a partir do senso comum que diz aí, irônico, nada disso, para por aí. Eu estou falando de ironia no sentido grego, que aí Aristóteles depois vai explicar um pouco mais sobre isso, vai falar mais sobre isso em outro momento, não exatamente com essas palavras, mas essa provocação interior que a gente vai ver num próximo vídeo, né, quando falar sobre Aristóteles, mas Platão também vai falar sobre esse modo de viver, mas eu estou falando de Sócrates. Sócrates vai dizer que a ironia é justamente esse primeiro passo, é provocar o seu interlocutor com questões, até que ele chegue a uma conclusão, a conclusão de que não sabe, ou seja, a conclusão da sua ignorância.
Ignorância no sentido de igne, de não saber alguma coisa. De ser inocente no sentido de não compreender o que está acontecendo, ou seja, daquele conhecimento, e por aí inicia-se um novo patamar. Eu sei. Veja bem, eu não falei anteriormente que Sócrates afirmava, só sei que nada sei? Justamente, essas conclusões é que às vezes nos atrapalham. Concluir demais pode nos levar a conhecimentos não tão certos. Então, justamente, Sócrates vai provocar as pessoas para assumir essa incapacidade de concordar ou então de falar sobre alguma coisa. E surge então o segundo que eu falei, que é a maiêutica socrática. A maiêutica socrática, a palavra maiêutica quer dizer dar luz. É o parto, o processo do parto. Eu não falei que Sócrates tinha sua mãe que era parteira? E justamente ele vislumbrou nisso, né? Tirar o humano de dentro do humano. Sair de dentro de si algo especial, por exemplo, o nascimento, o parir de alguém, o dar à luz. O dar à luz a novas ideias é justamente esse próximo passo nessa maiêutica. Quer ver um exemplo simples? Platão, ele vai narrar isso num dos seus diálogos, e ele vai dizer o seguinte, veja bem, Sócrates conversando com um discípulo, com um cara da festa, falou o seguinte, Sócrates perguntando, você acha que os deuses sabem de tudo? E aí o cara, sim, porque eles são deuses. Sócrates, alguns deuses discordam uns dos outros? Sim, claro que sim, eles estão sempre brigando. Então, os deuses discordam do que é verdadeiro e certo? Imagino que sim. Então, alguns deuses podem às vezes estar errados? Pode ser. Conclusão de Sócrates. Então, os deuses não podem tudo, não sabem tudo. Perceberam nesse diálogo? Pois é, Sócrates foi provocando até que ele concordou com o não saber. E aí ele constrói um conhecimento. Nós estamos falando justamente da maiêutica reflexiva da vida. Quando você está muito de certezas, de coisas firmes e põe o paredão na frente, você não se permite a vislumbrar novas possibilidades de entender novos caminhos para esse processamento de ideias, de reflexões, de entender as possibilidades que existem no mundo. Pois é, e nós propomos justamente trilhas, porque às vezes essa trilha pode ser que não é a melhor ou não está certa, ou então para você não está dando muito bom, porque está muito íngreme, você pode mudar de trilha. Por isso que trilha é uma coisa muito gostosa de fazer, você não precisa exatamente seguir aquela trilha do início ao fim. Você pode mudar. E a trilha da existência é justamente pensar reflexivamente sobre todas as coisas e entender assim como o nosso amigo Neil pensou ali e foi instigado, e aí o filme é fascinante, tá? Não deixa de assistir se você não assistiu, que é justamente escolher. E aí, será que dá para pensar, entender e compreender isso? Pois é, tem algo muito especial, por exemplo, nas músicas. Você ouve, você reflete, você encontra novas possibilidades, que justamente a música nos ensina que não existe só um modo. Por exemplo, de tocar uma coisa, você pode tocar de diferentes formas. Existem padrões, sim, existem regras, regrinhas, e existem acordes, etc. Mas a música é um espírito livre que nos provoca a vislumbrar novas formas. Será que não é possível fazer uma relação aí de música com a existência humana? Existem muitas músicas que falam sobre a vida. Pois é, a vida é bonita, a vida é bela e ela precisa ser refletida e pensada. Pois é, meu amigo e minha amiga, por hoje paramos por aqui. Vamos na próxima aula falar um pouquinho sobre esse pensar reflexivo, mas esse pensar reflexivo a partir do pensamento de Platão, para entender um pouquinho esta fuga estratégica da caverna,
para a gente entender como é que se dá esse processo, né, dessa caverna caótica que às vezes a gente vive ou está impregnado, está ali junto para entender. Certo? Um grande abraço para você. Pense, reflita e não perca de vista a sua trilha para a catarse filosófica. Um grande abraço!